A minha história, a história que vou contar agora, é como um bordado feito às avessas. O lado que todo mundo vê é arrumado, cheio de cores e desenhos que parecem fazer sentido. Mas o avesso é um emaranhado de nós, de fios soltos, de pontas que ninguém sabe onde começam ou terminam. É nesse avesso que a verdade mora. E para que você entenda o desenho final, preciso que tenha a paciagem de acompanhar cada nó, cada linha puxada. Assim como peço que, se essa história tocar seu coração, você se junte à nossa comunidade aqui no canal, se inscrevendo, porque cada inscrito é mais um fio de força nessa nossa grande colcha de retalhos, e juntos a gente se esquenta. Agora, volte comigo para aquela sala. O ar estava pesado, denso com o cheiro de cera de vela e de um perfume adocicado que me enjoava. A única janela da sacristia, alta e estreita, deixava entrar uma nesga de luz poeirenta do fim de tarde, que cortava a penumbra e pousava sobre a estola roxa que o padre Joaquim tinha acabado de tirar. Ele a dobrou com uma lentidão que me pareceu ensaiada, cada movimento calculado para esticar o silêncio, até o ponto em que ele pudesse se quebrar. Meus dedos, calejados de décadas de agulha e linha, estavam entrelaçados com tanta força sobre o meu colo que as juntas doíam. Então, dona Honorina, ele começou, a voz um sussurro aveludado, o tipo de voz que entra pelos ouvidos e tenta fazer morada na alma. Ele não olhava para mim, mas para a estola em suas mãos, como se lesse nela as palavras que diria a seguir. A senhora tem sido uma ovelha fiel, uma alma devota, e o Senhor reserva suas maiores provações e suas maiores bênçãos para os seus escolhidos. Meu coração, um passarinho assustado dentro da gaiola do meu peito, batia descompassado. Eu estava ali porque ele me chamara depois da missa. Uma palavrinha em particular, minha filha, dissera ele no adro da igreja, o sol do domingo batendo em seu rosto e fazendo-o parecer santo. Mas agora, na solidão daquela sala, a santidade parecia ter ficado do lado de fora. Ele finalmente pousou a estola sobre uma pequena mesa de madeira escura e se virou para mim. Seus olhos, pequenos e escuros, me avaliaram de cima a baixo. Eu me senti nua, não no corpo, mas na alma, exposta. A bênção especial que mencionei na sua confissão, chegou a hora. Ele continuou, dando um passo em minha direção. O espaço entre nós diminuiu, e o cheiro do seu perfume ficou mais forte. Mas para recebê-la, é preciso humildade, é preciso entrega total. Ajoelhe-se, Honorina. Mostre a Deus a submissão do seu coração. A palavra ajoelhe-se ecoou na sala. Não era uma sugestão. Era uma ordem disfarçada de piedade. A mesma ordem que ouvi a vida inteira, vinda de tantos homens, de tantas formas. Ajoelhe-se para servir. Ajoelhe-se para calar. Ajoelhe-se para aceitar. E foi ali, naquele instante, que o medo e a submissão, companheiros de uma vida inteira, se encontraram com algo novo, algo que eu nem sabia que existia dentro de mim, um limite. O fio da minha paciência, esticado por 60 e poucos anos, finalmente arrebentou. O passarinho no meu peito parou de se debater e ficou quieto, observando. Eu respirei fundo, o ar rançoso da sacristia enchendo meus pulmões. O tic-tac do relógio parecia gritar. Olhei para o chão de madeira, para os meus sapatos gastos, e depois levantei o rosto, encontrando os olhos dele. Pela primeira vez na vida, não desviei o olhar. A voz que saiu de mim não era a de uma ovelha, era a de uma mulher cansada. Padre, eu disse, e minha própria voz me soou firme, desconhecida. Eu me ajoelhei uma vida inteira, para rezar, para pedir perdão, para limpar o chão, para servir meu marido. Meus joelhos estão gastos de tanto se dobrar. Agora chega. Fiz uma pausa, sentindo o peso de cada palavra. O espanto no rosto dele foi quase imperceptível, uma contração mínima dos músculos ao redor da boca. Quem tem uma novidade aqui? Concluí, me levantando da cadeira com uma dignidade que eu não sabia possuir, sou eu, e o senhor vai ouvir. Para entender a força que me fez levantar daquela cadeira, é preciso entender a mulher que passou mais de 6 décadas sentada, ou melhor, ajoelhada. Meu nome é Honorina Batista de Moura, mas desde que me entendo por gente, sou No. Nasci e me criei em Riacho Fundo, um distrito de Pernambuco onde o sol parece ter um acordo pessoal com a terra. Ele castiga
e a terra racha, resignada. A vida aqui sempre teve esse ritmo, essa aceitação. As coisas são como são. Naquele domingo de 1989, o dia que viraria minha vida do avesso, a manhã começou como todas as outras. Acordei antes mesmo do primeiro galo cantar, quando o céu ainda estava tingido de um azul escuro aveludado, e as estrelas preguiçosas piscavam um último adeus. O cheiro da minha casa era uma mistura de terra batida úmida do sereno da noite, o aroma fraco de lavanda vindo das trouxinhas que eu colocava nas gavetas, e o cheiro de linha e tecido que impregnava tudo. Era o cheiro do meu trabalho, da minha solidão, da minha vida. Minha casa era simples, de taipa, herança de minha mãe. As paredes grossas e irregulares, caiadas de um branco que já amarelava, guardavam o fresco da noite por mais tempo. Fui até o fogão a lenha, que ainda guardava um calorzinho da noite anterior, e atiçai as brasas, enquanto a água para o café esquentava na chaleira de alumínio amassado. Abri a janela da cozinha. A brisa da manhã era a melhor parte do dia. Um sopro de alívio antes que o calor implacável tomasse conta de tudo. Dali, eu via meu pequeno quintal. Um pé de acerola, alguns vasos com pimenteiras e coentro, e a corda de varal onde mais tarde balançariam as peças de roupa que eu consertava. Meu mundo era aquele, contido, previsível, seguro. Meu marido, Valdemar, tinha falecido há quase 10 anos. Um homem duro, calado, que a cachaça amansava ou enfurecia, dependendo do dia. Com ele, aprendi a arte do silêncio. Aprendi a medir as palavras, a caminhar na ponta dos pés dentro da minha própria casa, a transformar meus desejos em sussurros que nem eu mesma ouvia. Ele era um homem de fé, ou ao menos gostava de parecer. Usava a Bíblia para justificar sua autoridade e o meu dever de obediência. A mulher sábia edifica o lar, ele dizia, o que na sua tradução significava: a mulher calada evita a briga. E eu, por muitos e muitos anos, fui essa mulher sábia. Criei meus 3 filhos, 2 meninas e um menino nesse silêncio. Ensinei-os a ler, a respeitar os mais velhos, a ter fé em Deus. Mas sem perceber, também os ensinei a ter medo. Quando cresceram, foram embora, um a um, para a capital, em busca de uma vida que Riacho Fundo não podia oferecer. Fiquei eu, a casa, a máquina de costura de pedal e as memórias. O café ficou pronto. O cheiro forte e amargo se espalhou pela casa. Um aroma de recomeço. Sentei-me à pequena mesa da cozinha com minha caneca de ágata, observando o dia clarear. Minha companheira de todas as manhãs era a velha máquina de costura Singer, que ocupava um canto da sala. Era mais que uma ferramenta de trabalho. Era minha confidente. O ritmo do pedal era a batida do meu coração, e o zumbido da agulha subindo e descendo no tecido era a minha voz, contando histórias que meus lábios não ousavam dizer. Era nela que eu transformava retalhos em colchas, vestidos rasgados em peças novas, tristezas em sustento. Naquela manhã, porém, uma inquietação me roía por dentro. Um pressentimento, uma sombra que eu não conseguia nomear, tinha a ver com a confissão do sábado anterior. As palavras do padre Joaquim sobre impurezas antigas e uma bênção especial tinham se aninhado em um canto escuro da minha mente e não me deixavam em paz. Eu tentei varrê-las para debaixo do tapete da minha rotina, mas elas eram teimosas. Terminei meu café, lavei a caneca e me preparei para a missa. Escolhi meu melhor vestido, um de chita azul com florzinhas brancas que eu mesma havia feito. Prendi meus cabelos grisalhos, já ralos, num coque apertado na nuca. Olhei meu reflexo no espelho manchado do guarda-roupa. Vi o rosto de uma mulher de 62 anos, marcado pelo sol e pelo tempo. Vi os sulcos ao redor dos olhos, que já tinham chorado muito, e os cantos da boca, que já tinham sorrido pouco. Mas, naquela manhã, vi também uma interrogação naquelas pupilas cansadas. Quem era eu, Honorina, para além da viúva, da mãe, da costureira? A pergunta pairou no ar, sem resposta, enquanto eu pegava meu véu de renda e meu livrinho de orações e saía para a rua, caminhando em direção à igreja e ao encontro que mudaria tudo. Caminhar pelas ruas de Riacho Fundo era como folhear um álbum de fotografias antigas. Cada casa, cada árvore, cada rosto tinha uma história, e eu conhecia a maioria delas. A poeira fina e avermelhada subia a cada passo, grudando na barra do meu vestido e nas minhas sandálias de couro. O sol já começava a pesar sobre os ombros, prometendo um dia de calor sufocante.
Passei pela venda de seu Zé, que já estava com as portas abertas. Ele, um homem barrigudo e de bigode farto, varria a calçada com uma calma de quem tem todo o tempo do mundo. Bom dia, Nô! Vai rezar por nós, pecadores? Ele gritou, com um sorriso que mostrava os dentes amarelados pelo fumo de rolo. Bom dia, Zé. Rezo por todos, mas cada um que carregue o peso da sua própria consciência. Respondi, um pouco mais seca do que pretendia. A inquietação me deixava com os nervos à flor da pele. Mais adiante, na porta de sua casa, estava Dona Maricota, a rainha das notícias de Riacho Fundo. Nada acontecia sem que seus olhos de gavião registrassem, e sua língua afiada espalhasse, geralmente com alguns floreios para aumentar a dramaticidade. Ela estava regando suas samambaias, mas seus olhos estavam fixos em mim. Indo à casa do senhor, Honorina. Que exemplo de mulher. Tem umas e outras por aí que só lembram de Deus quando o calo aperta, disse ela, a indireta tão sutil quanto um trovão em céu de brigadeiro. Eu sabia que ela se referia à filha da vizinha, que tinha aparecido grávida sem ter se casado. Cada um sabe de si, Maricota. E Deus sabe de todos, respondi, apressando o passo. Conversar com Maricota era como andar num campo minado, um passo em falso, e você estava no meio de uma fofoca que não era sua. A Praça da Matriz era o coração de Riacho Fundo. Um punhado de bancos de cimento sob a sombra de alguns pés de flamboyant, e no centro, a igreja de Nossa Senhora das Dores, uma construção simples, do século passado, com paredes grossas e uma torre sineira. Para mim, aquele lugar sempre representou um porto seguro, um lugar de silêncio, de reflexão, onde eu podia entregar minhas dores e meus medos a uma força maior. Era o único lugar onde eu não me sentia completamente sozinha. Mas ao me aproximar, notei que a sensação de paz que a visão da igreja costumava me trazer não estava lá. Em seu lugar, havia uma apreensão crescente. O badalar do sino chamando os fiéis para a missa das 8 soou quase como um alarme aos meus ouvidos. As pessoas já se reuniam na entrada, famílias inteiras, as mulheres com seus vestidos de domingo e véus na cabeça, os homens com suas calças de linho e camisas brancas, as crianças correndo e levando beliscões discretos das mães para que se comportassem. Eu cumprimentava a todos com um aceno de cabeça, um bom dia sussurrado, mas me sentia distante, como se assistisse a uma cena por trás de um vidro. Encontrei um lugar no meu banco de sempre, no meio da igreja, nem muito na frente para não chamar atenção, nem muito atrás para não parecer desinteressada. O cheiro de incenso e de flores velhas no altar me envolveu, um aroma familiar que, pela primeira vez, não me trouxe conforto. Minhas mãos suavam sobre o livrinho de orações. Eu tentava rezar, pedir a Deus que acalmasse meu coração, mas as palavras se perdiam. Minha mente voltava sempre para a confissão, para a voz do padre, para aquela promessa de uma bênção, que soava mais como uma ameaça. O que ele queria dizer com aquilo? Impurezas antigas. Que impurezas? As de ser mulher? As de ter tido desejos que uma viúva não deveria ter? As de sentir uma solidão tão profunda que às vezes doía no corpo? Eu tinha confessado minha tristeza, minha solidão, meus pensamentos que vagueavam para longe de Deus. Tinha aberto o avesso da minha alma, como me ensinaram a fazer, e, em troca, recebi um enigma que me enchia de vergonha e medo. A missa começou. A voz do padre Joaquim encheu a igreja, forte e clara. Ele falava sobre o perdão, sobre a pureza de coração. Cada palavra parecia ser dirigida a mim. Olhei ao redor. Vi os rostos das outras mulheres. Dona Dalva, que sofria em silêncio com o marido alcoólatra. A jovem Lúcia, que sonhava em estudar, mas tinha que cuidar dos irmãos mais novos. A própria Maricota, cuja língua ferina escondia uma amargura que ninguém conhecia. Éramos todas ali, buscando consolo, buscando uma palavra de esperança. E o homem que deveria nos oferecer isso, o representante de Deus na terra, tinha plantado uma semente de desconfiança e medo no meu peito. Eu me senti traída. Traída na minha fé, na minha vulnerabilidade. A igreja, meu refúgio, de repente parecia uma armadilha, e eu estava sentada bem no centro dela, esperando o alçapão se abrir sob os meus pés. A tarde daquele domingo se arrastou, pesada e quente. Depois de um almoço solitário de feijão com arroz e um pedaço de charque, que comi sem sentir o gosto, sentei-me à minha máquina de costura. Eu não tinha nenhum trabalho urgente para entregar, mas precisava do movimento, do barulho familiar, de algo para ocupar minhas mãos e, quem sabe, minha mente. Peguei uma caixa de retalhos,
sobras de incontáveis trabalhos, pedaços de chita, de algodão, de linho, cada um guardava uma história. O tecido florido do primeiro vestido da minha neta, o xadrez da camisa que consertei para o filho doente de uma vizinha, o linho branco de uma toalha de altar que remendei para a igreja. Meus dedos, ágeis e conhecedores, começaram a juntar os pedaços, sem um plano definido, apenas seguindo um instinto. Enquanto a agulha subia e descia, minha mente viajou para trás, para muito antes do padre Joaquim, para os anos com Valdemar. A memória veio com a força de uma ventania, levantando a poeira de sentimentos que eu julgava assentados para sempre. Lembrei-me de uma noite, pouco depois de nos casarmos. Eu era jovem, cheia de sonhos que mal sabia nomear. Tinha feito um bolo de fubá, a receita da minha mãe, e esperava por ele para o jantar, orgulhosa da minha pequena proeza de dona de casa. Ele chegou tarde, cheirando a cachaça e a outra mulher. Não disse uma palavra. Sentou-se à mesa, comeu em silêncio e, quando terminou, empurrou o prato de bolo que eu lhe ofereci com tanto carinho. Não quero essas besteiras, ele disse, a voz arrastada. Mulher minha tem que saber o seu lugar. E o seu lugar é servir, não inventar moda. Eu não respondi. Apenas recolhi o prato, com o coração encolhido. Fui para o nosso quarto e chorei baixinho, o rosto afundado no travesseiro para que ele não ouvisse. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. E eu também. Aprendi a lição. Meus desejos, minhas vontades, minhas pequenas alegrias eram besteiras, invenções de moda. Meu papel era outro. Essa cena se repetiu de inúmeras formas ao longo dos anos. Ele usava a religião como um chicote. Quando eu ousava questionar alguma atitude sua, ele abria a Bíblia e lia passagens sobre a submissão da mulher ao marido. Ele se colocava como o chefe da família, um posto sagrado, e qualquer discordância minha era um ato de insubordinação não apenas contra ele, mas contra o próprio Deus. Uma vez, eu quis usar um dinheiro que tinha juntado com costuras para comprar uns livros para os meninos. Ele descobriu e ficou furioso. O dinheiro da casa quem controla sou eu, ele gritou. E filho meu não precisa de cabeça cheia de bobagem. Precisa aprender a trabalhar, a ser homem. E completou, com o dedo em riste para mim. E você? Trate de ser uma mulher virtuosa, que cuida do lar e obedece ao seu marido, como manda a Sagrada Escritura. Ele pegou o meu dinheiro, o dinheiro que eu ganhei com o suor do meu rosto, e foi beber no bar. Naquela noite, eu não chorei. Senti uma raiva fria, uma brasa que se acendeu debaixo de uma montanha de cinzas, mas eu a sufoquei, pelo bem dos meus filhos, pela paz da casa, por medo. Eu enterrei aquela raiva, assim como enterrei tantos outros sentimentos. A agulha da máquina de repente errou o ponto e espetou meu dedo. Um pingo de sangue vermelho vivo brotou na ponta do meu indicador. Levei o dedo à boca, o gosto metálico me trazendo de volta ao presente. Olhei para o trabalho que minhas mãos faziam quase que por conta própria. Os retalhos coloridos, antes aleatórios, formavam agora um desenho estranho, caótico. Fios soltos, costuras tortas. Era o retrato do meu estado de espírito. Foi então que percebi. O padre Joaquim, com sua voz mansa e suas palavras sagradas, estava fazendo a mesma coisa que Valdemar, usando Deus, usando a fé, para me diminuir, para me controlar, para me colocar de joelhos. A tática era diferente, mais sutil, mais perigosa até, porque vinha de um lugar que eu respeitava, que eu buscava para ter paz. Mas a intenção era a mesma, me fazer sentir pequena, impura, errada, fazer-me acreditar que a minha submissão era uma virtude. A brasa da raiva que eu pensei ter sufocado há tantos anos, de repente, recebeu um sopro de ar. Ela não tinha se apagado. Estava ali, adormecida, esperando. E as palavras do padre, a sua ordem velada, foram o sopro de que ela precisava para voltar a arder. A dor da picada no dedo era insignificante perto da dor daquela compreensão. Eu tinha passado a vida inteira sendo a mulher sábia de Valdemar. Tinha aceitado as regras, engolido as humilhações. Mas Valdemar estava morto. E eu, Honorina, estava viva. E pela primeira vez me perguntei se a sabedoria não estaria na verdade em dizer não. Em parar de edificar um lar de silêncios e começar a construir uma casa para a minha própria voz. Parei de costurar. O zumbido da máquina cessou, e o silêncio da tarde caiu sobre mim. Mas não era um silêncio de paz.
era o silêncio que precede a tempestade. Padre Joaquim não era de Riacho Fundo. Ele chegou há pouco mais de um ano, transferido de uma paróquia maior, na capital. A notícia de sua vinda causou um alvoroço. O nosso antigo pároco, Padre Anísio, era um velhinho frágil, cujos sermões eram cochilos quase inaudíveis e cuja maior preocupação era manter as flores do jardim da igreja sempre regadas. Nós o amávamos, mas ele era parte da paisagem, previsível como o pôr do sol. A chegada do Padre Joaquim foi como uma chuva forte depois de meses de estiagem. Ele era mais jovem, na casa dos 40 anos, com uma energia que Riacho Fundo não via há muito tempo. Tinha um sorriso fácil, um aperto de mão firme e um jeito de falar que prendia a atenção de todos. Seus sermões eram apaixonados, cheios de histórias e metáforas que até as crianças entendiam. Ele citava não só a Bíblia, mas também poetas e pensadores, o que deixava as beatas mais conservadoras um pouco desconfiadas, mas encantava a maioria. Nos primeiros meses, ele foi uma bênção. Organizou quermesses para reformar o telhado da igreja, criou um grupo de jovens que antes passavam as tardes sem ter o que fazer na praça e começou a visitar os doentes e os idosos em suas casas, algo que Padre Anísio já não tinha mais forças para fazer. Ele veio até a minha casa uma vez, pouco depois de chegar, sentou-se na minha humilde sala, elogiou minhas colchas de retalhos, tomou um gole do meu café e falou sobre a importância do trabalho manual como uma forma de oração. As suas mãos, Dona Honorina, fazem a obra de Deus todos os dias, transformando o que foi descartado em algo belo e útil. É uma linda metáfora da graça divina, ele me disse. Eu fiquei encantada. Pela primeira vez, um padre não apenas me ouvia, mas parecia me ver, parecia valorizar o meu trabalho, a minha vida. Senti-me importante, reconhecida. E acho que muitas outras mulheres na paróquia sentiram o mesmo. Ele tinha um talento especial para fazer cada uma se sentir única, escolhida. Com o tempo, porém, comecei a notar coisas pequenas, quase insignificantes, pequenos sinais que, sozinhos, não queriam dizer nada, mas que, juntos, começaram a formar um padrão incômodo. Ele tinha um jeito de elogiar as mulheres que era um pouco excessivo. A senhora está iluminada hoje, Dona Dalva, dizia ele, segurando a mão dela por um tempo um pouco longo demais depois da comunhão. Ou, esse seu vestido realça a cor dos seus olhos, Lúcia. Uma beleza que louva o Criador. Eram palavras que, ditas por outro homem, seriam galanteios. Vindo de um padre, soavam estranhas, deslocadas. Comecei a perceber também que ele criava uma espécie de competição velada entre as fiéis. Ele distribuía pequenas responsabilidades, cuidar das flores do altar, organizar a leitura da missa, liderar o terço, como se fosse um rei distribuindo favores. E as mulheres, ávidas por sua aprovação, por um pingo daquela atenção especial, se desdobravam para agradá-lo. Vi amigas de longa data trocando olhares atravessados por causa de um elogio que o padre fez a uma e não a outra. A harmonia da nossa pequena comunidade começou a ser minada por uma vaidade e um ciúme que antes não existiam. E havia o confessionário. Com Padre Anísio, a confissão era rápida, quase burocrática. A gente dizia os pecados, ele dava a penitência e a absolvição. E pronto. Com Padre Joaquim, era diferente. Ele fazia perguntas, muitas perguntas. Perguntas que pareciam ir além da necessidade de entender o pecado. Mas me diga, minha filha, quando você teve esses pensamentos impuros, o que exatamente você sentiu? Descreva para mim, para que eu possa ajudá-la a purificar sua alma por completo. Essa raiva do seu marido, ela se manifesta em seus sonhos? Conte-me seus sonhos. Às vezes, o demônio se esconde neles. No início, eu pensei que era zelo, uma preocupação genuína com as nossas almas. Mas, com o tempo, aquilo começou a me deixar desconfortável. Era como se ele sentisse prazer em vasculhar os cantos mais íntimos e vergonhosos das nossas vidas. Ele não queria apenas ouvir o pecado. Ele queria os detalhes, as cores, as texturas da nossa fraqueza. A gota d'água, para mim, foi aquela confissão de sábado. Eu tinha ido falar da minha solidão, da minha tristeza de viúva, de uma melancolia que me abatia ao entardecer. E ele transformou minha dor em impurezas antigas. Ele não me ofereceu consolo. Ele me ofereceu um julgamento velado e
e uma promessa sinistra de uma bênção especial. Naquele domingo à tarde, sentada diante da minha máquina de costura silenciosa, todas essas peças se encaixaram. O charme, os elogios, a competição que ele incentivava, as perguntas no confessionário. Não era zelo pastoral, era um jogo de poder. Um jogo sutil e cruel, onde ele era o centro, e nós, as mulheres da paróquia, éramos peões no seu tabuleiro, movidas por nossa fé, nossa carência e nosso desejo de aprovação. Ele não era um pastor cuidando de suas ovelhas. Ele era um manipulador, e eu, por um ano inteiro, tinha sido uma de suas vítimas mais dóceis. A raiva que senti mais cedo deu lugar a um sentimento gelado de determinação. Aquele jogo tinha que acabar. E, por alguma razão que eu ainda não entendia, sentia que cabia a mim fazer a primeira jogada. O sábado em que tudo começou a desmoronar por dentro tinha sido um dia como tantos outros. Acordei, cuidei da casa, trabalhei em uma encomenda de bainhas de calça e, no fim da tarde, me arrumei para ir à igreja. A confissão semanal era um ritual para mim, uma forma de limpar a alma, de colocar a casa interior em ordem antes do domingo. Era como varrer o chão, antes de receber uma visita importante. A igreja estava quase vazia, banhada pela luz dourada e melancólica do sol poente que entrava pelos vitrais. Havia apenas mais 2 ou 3 pessoas esperando, sentadas em silêncio nos bancos. O ar estava impregnado com aquele cheiro de igreja, uma mistura de madeira antiga, cera e incenso que sempre me trazia uma sensação de solenidade e paz. Mas naquele dia, a paz não veio. Quando chegou a minha vez, entrei no confessionário. A pequena cabine de madeira escura era apertada, quase claustrofóbica. Sentei-me e esperei a pequena grade de treliça que nos separava ser aberta. Do outro lado, a silhueta do padre Joaquim era apenas uma sombra na penumbra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, a voz abafada pela madeira. Para sempre seja louvado, respondi, como manda o costume. Comecei minha confissão. Falei das pequenas coisas, uma impaciência com uma cliente, uma palavra ríspida com a vizinha maricota, a preguiça de rezar o terço em uma noite de cansaço. E então, hesitei, respirei fundo e toquei na ferida que realmente me incomodava. E padre, eu acuso a mim mesma de sentir uma tristeza muito grande, uma solidão. Às vezes eu me sinto esquecida por Deus e pelos homens. E tenho pensamentos de desânimo, de que a vida não tem mais sentido. Fiquei em silêncio, esperando as palavras de consolo, talvez uma penitência de algumas ave-marias e a lembrança de que Deus nunca nos abandona. Era isso que Padre Anísio sempre dizia, mas a resposta do Padre Joaquim foi diferente. Houve uma longa pausa do outro lado da grade. Eu podia quase sentir a intensidade do seu pensamento. Honorina, ele começou, a voz mais baixa, mais íntima. Essa tristeza que a senhora chama de solidão, muitas vezes ela é a máscara de impurezas mais antigas, raízes de pecados que não foram totalmente arrancados, sentimentos que uma mulher viúva e temente a Deus não deveria alimentar. Aquelas palavras me atingiram como pedras. Impurezas? Pecados? Eu estava falando da minha dor, da minha alma cansada, e ele estava me acusando de algo sujo. Senti meu rosto corar na escuridão do confessionário. Mas, padre, eu não... Não se justifique, minha filha. Ele me cortou, a voz ainda suave, mas com um fio de autoridade que me calou. A alma humana é um labirinto. Nós nos perdemos nele. É meu dever como seu guia espiritual ajudá-la a encontrar a luz. E eu sinto que o Senhor me inspira a lhe oferecer uma ajuda especial. Ele fez outra pausa dramática. Eu prendi a respiração. Em breve, ele continuou, o tom agora conspiratório, como se me contasse um segredo precioso. Haverá uma oportunidade, uma bênção especial, uma purificação que eu oferecerei apenas às almas que eu julgo estarem prontas, às mulheres de coração verdadeiramente obediente e humilde. A senhora quer ser uma delas, não quer, Honorina? A pergunta era retórica. A resposta que ele esperava era óbvia. Mas a forma como ele falou, a ênfase na palavra obediente, o ar de mistério, tudo aquilo me deixou profundamente perturbada. Não soava como uma promessa de consolo divino. Soava como algo pessoal, algo dele. Sim, padre, murmurei, apenas para encerrar a conversa. Eu me sentia confusa, envergonhada, como se tivesse feito algo de errado ao expor minha vulnerabilidade. Ele me deu a absolvição,
Mas suas palavras finais não foram as usuais. Em vez de vá em paz e não peques mais, ele disse: vá em paz e prepare o seu coração. Eu a chamarei quando a hora chegar. Saí do confessionário atordoada. A luz dourada do fim de tarde já tinha se transformado nas sombras azuis do crepúsculo. A igreja parecia mais escura, mais fria. Sentei-me em um banco e tentei rezar, mas as palavras do padre ecoavam na minha cabeça, se misturando com as orações, contaminando-as. Impurezas antigas, coração obediente, bênção especial. O que ele queria de mim? O que significava aquela promessa velada? Eu olhei para o altar, para a imagem de Nossa Senhora das Dores com o coração transpassado por 7 espadas. Naquele momento, senti uma afinidade com ela. Senti como se minhas próprias dores, que eu tinha levado ao confessionário em busca de alívio, tivessem sido transformadas em novas espadas, cravadas em mim pelo homem que deveria me ajudar a arrancá-las. Fui para casa com um peso no peito, que era muito maior do que a tristeza que me levara à igreja. Era um peso novo, feito de medo, confusão e uma vergonha que eu não conseguia entender. Eu tinha entrado na casa de Deus, buscando luz, e saí de lá com uma sombra me seguindo. E essa sombra me acompanharia por toda a semana seguinte, crescendo a cada dia, até se tornar grande demais para ser ignorada. A semana que se seguiu àquela confissão foi uma das mais longas da minha vida. Cada dia amanhecia com a mesma nuvem de ansiedade pairando sobre a minha cabeça. A rotina, que sempre fora meu porto seguro, agora parecia frágil, incapaz de me proteger dos meus próprios pensamentos. Eu tentava me concentrar no trabalho, na precisão das costuras, no ritmo constante do pedal da máquina, mas minha mente era uma fugitiva. A cada ponto, as palavras do padre voltavam. Impurezas antigas. A agulha errava o tecido, e eu desfazia o trabalho com os dentes, frustrada. Queimei o feijão na segunda-feira, algo que não acontecia há anos. Deixei o sabão cair no poço na terça, enquanto lavava roupa, e tive que pedir um pedaço emprestado à vizinha, sentindo-me uma inútil. O mundo lá fora parecia continuar o mesmo, mas para mim, tudo tinha uma cor diferente, um som diferente. O riso das crianças na rua soava estridente. A conversa fiada de Dona Maricota na cerca me parecia mais venenosa do que o habitual. Eu me sentia como se estivesse vivendo debaixo d'água. Os sons e as imagens distorcidos, abafados. Evitava sair de casa mais do que o necessário. Ir à venda de seu Zé se tornou uma provação. Eu tinha medo de encontrar o padre Joaquim. Cada vez que uma batina preta cruzava meu campo de visão à distância, meu coração disparava, e eu desviava o caminho, escondendo-me como uma criminosa. À noite, o tormento era pior. A solidão do meu quarto, que antes era um refúgio, se transformou em uma câmara de eco para as minhas inquietações. Eu me deitava na cama e ficava olhando para o teto, repassando a conversa do confessionário de novo e de novo. O que eu tinha dito de errado? Onde estava a minha impureza? Será que eu era uma pecadora tão grande e não sabia? A dúvida é uma erva daninha. Ela cresce no escuro, se espalha em silêncio e sufoca tudo ao redor. E a dúvida que o padre plantou em mim estava sufocando a minha fé. Comecei a questionar tudo. A minha devoção, as minhas orações, a sinceridade da minha busca por Deus. Talvez Valdemar estivesse certo. Talvez eu fosse apenas uma mulher cheia de besteiras na cabeça. Na quinta-feira, acordei de um pesadelo. Eu estava de volta ao confessionário, mas não havia a grade de madeira. O padre Joaquim estava sentado na minha frente, muito perto, e seu rosto se transformava no rosto de Valdemar, e depois no de um estranho, e de novo no do padre. Ele sorria e repetia sem parar: ajoelhe-se, Honorina, ajoelhe-se. Acordei suando, com o coração na boca, o grito preso na garganta. Naquele dia, não consegui trabalhar. Sentei-me na cadeira de balanço na varanda, com um terço nas mãos, mas os dedos não conseguiam passar pelas contas. Eu me sentia paralisada. Olhava para a rua poeirenta, para as casas simples, para a vida que seguia seu curso alheia ao meu tumulto, e me sentia completamente, irremediavelmente sozinha. A quem eu poderia contar? Se eu falasse com Dona Maricota, no dia seguinte Riacho Fundo inteira saberia uma versão distorcida e escandalosa da história. Se contasse para as minhas amigas da igreja, elas provavelmente defenderiam o padre, diriam que eu entendi mal, que estava sendo orgulhosa. Um padre, um homem de Deus, jamais faria ou diria algo com má intenção. Era mais fácil acreditar que o erro estava em mim.
E essa era a armadilha perfeita. Ele tinha me isolado com minhas próprias dúvidas, me envergonhado com minha própria vulnerabilidade. Ele tinha usado o segredo da confissão não para me curar, mas para me acorrentar. No sábado, a véspera do dia que mudaria tudo, eu estava um caco. Não comia direito há dias. Meus olhos tinham olheiras profundas. Senti-me fraca, física e espiritualmente. Pensei em não ir à missa no dia seguinte. Pensei em me trancar em casa e nunca mais pisar naquela igreja. O medo me dizia para fugir, para me esconder. Mas então, enquanto a noite caía, trazendo consigo mais uma longa vigília de ansiedade, aquela mesma brasa de raiva que eu sentira dias antes voltou a se mexer dentro de mim. Era uma fagulha pequena, quase apagada pela maré de medo e dúvida, mas estava lá, e ela me sussurrava outra coisa. Não fuja, não se esconda, ela sussurrava. Em frente. Eu não sabia como, não sabia o que aconteceria, mas pela primeira vez naquela semana de agonia, uma certeza começou a se formar, frágil como um broto de planta rompendo a terra seca. Eu não podia deixar o medo vencer. Eu tinha que ir àquela igreja no dia seguinte. Eu tinha que olhar nos olhos daquele homem e entender, de uma vez por todas, que jogo era aquele que ele estava jogando comigo. No sábado à noite, o telefone tocou. Em Riacho Fundo, em 1989, ter um telefone em casa era um luxo. Eu não tinha. O telefonema era no posto telefônico da cidade e um menino vinha correndo chamar a gente em casa. Dona Nô, é ligação da capital para a senhora. Meu coração deu um salto. Só podia ser um dos meus filhos. Corri até o posto, um quartinho abafado ao lado dos correios, com a respiração ofegante de ansiedade e pressa. Era minha neta, Sofia, filha da minha primogênita. Sofia tinha 18 anos, estava na faculdade de Direito em Recife e tinha uma cabeça que fervilhava de ideias novas. Ideias que às vezes me assustavam um pouco. Vó, que saudade. Tá tudo bem por aí? A voz dela soou clara e cheia de vida do outro lado da linha, um contraste gritante com o meu estado de espírito. Tudo na paz, minha filha. E você? E sua mãe? Estão se cuidando direitinho? Menti, como as mães e avós fazem, para não preocupar os filhos. Conversamos sobre as coisas de sempre. A faculdade dela, a saúde da minha filha, as pequenas novidades de Riacho Fundo. Mas Sofia era esperta. Ela conhecia o tom da minha voz melhor do que eu mesma. Vó, a senhora tá com a voz esquisita. Aconteceu alguma coisa? Tá sentindo alguma coisa? Hesitei. Meu primeiro impulso foi negar, dizer que era só o cansaço. Mas havia algo na preocupação genuína dela que desarmou minhas defesas. Eu não contei tudo, claro. Não falei do padre, nem da confissão. Seria complicado demais explicar por telefone. Vergonhoso demais. Mas eu deixei um pouco da minha angústia vazar. Ah, minha filha, são coisas da idade. Umas preocupações bestas, umas amolações aqui da paróquia. Coisa de gente velha. Amolação com quem, vó? Com as vizinhas fofoqueiras? Ela insistiu, gentilmente. Não, minha neta. É com gente grande. Gente que a gente respeita, mas que às vezes fala umas coisas que deixam a gente confusa, se sentindo pequena. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia imaginar Sofia franzindo a testa, processando minhas palavras vagas. Vó, ela disse. E o tom dela mudou. Ficou mais sério. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi na faculdade, numa aula de direitos humanos. Ninguém, mas ninguém mesmo, tem o direito de fazer a gente se sentir pequena. Nem presidente, nem juiz, nem padre. Ninguém. O respeito é uma via de mão dupla. A gente respeita a posição da pessoa, mas ela tem que respeitar quem a gente é. Se alguém, seja quem for, te disser algo que te diminui, que te confunde, que te faz sentir mal, o erro não tá em você, vó. Tá na pessoa. As palavras dela, tão simples e tão diretas, me atingiram com uma força que nenhuma oração tinha conseguido naquela semana. O erro não tá em você. Eu tinha passado dias me revirando, me perguntando onde estava a minha impureza, o meu pecado. Tinha internalizado a acusação do padre, deixando que ela me corroesse por dentro. E agora, a minha neta, com a sabedoria da sua juventude e dos seus livros, estava me oferecendo uma outra perspectiva, uma que nunca me ocorrera, a de que talvez eu não fosse a errada da história. A gente, especialmente as mulheres da sua geração, vó, ela continuou, sem saber o quanto suas palavras eram precisas. Foi ensinada a baixar a cabeça,
a aceitar tudo calada, a achar que a nossa opinião não vale, que o nosso sentimento é besteira. Mas isso acabou, vó. Ou pelo menos, a gente tá lutando para que acabe. A sua voz importa. O que a senhora sente, importa. Fiquei sem palavras. As lágrimas encheram meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de reconhecimento. Era como se uma janela tivesse sido aberta num quarto escuro e abafado. Você acha mesmo, minha filha? Sussurrei no telefone, a voz embargada. Tenho certeza absoluta, vó Nó. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Criou 3 filhos sozinha nesse fim de mundo. Trabalha desde menina. Nunca dependeu de ninguém. Não deixe ninguém te fazer duvidar disso. Ninguém. Quando desliguei o telefone e caminhei de volta para casa sob o céu estrelado de Riacho Fundo, eu era outra mulher. A ansiedade ainda estava lá. O medo do confronto de amanhã também. Mas eles não estavam mais sozinhos. Agora, havia uma nova companhia dentro de mim. A voz da minha neta ecoando a minha própria força esquecida. O erro não estava em mim. A impureza não estava em mim. Cheguei em casa e, pela primeira vez na semana, dormi. Um sono profundo, sem sonhos. Acordei no domingo de manhã com o sol já entrando pela janela e uma calma fria no coração. A calma de quem sabe o que precisa fazer, mesmo que as pernas tremam só de pensar. Eu iria à missa, e eu não iria mais como uma ovelha assustada. O caminho para a igreja no domingo de manhã foi diferente. O sol parecia o mesmo, a poeira da rua era a mesma, os cumprimentos dos vizinhos eram os mesmos. Mas eu estava diferente. Caminhava com a coluna mais ereta, o queixo um pouco mais levantado. A vulnerabilidade trêmula da semana anterior tinha se solidificado em uma resolução silenciosa. Dentro da igreja, o ambiente era o de sempre. O burburinho dos fiéis se acomodando, o cheiro de flores e velas, a luz filtrada pelos vitrais coloridos pintando manchas de cor no piso de ladrilho. Sentei-me no meu banco habitual. Fechei os olhos, não para rezar pedindo socorro, mas para buscar a força dentro de mim. A voz de Sofia, as memórias da dureza de Valdemar, a picada da agulha no meu dedo, a sensação de ser diminuída, tudo se misturou, não mais como um turbilhão de confusão, mas como os ingredientes de uma receita que finalmente começava a fazer sentido. A missa começou. O padre Joaquim entrou, majestoso em suas vestes litúrgicas. Sua voz soou pelo sistema de som, preenchendo cada canto da igreja. A paz esteja convosco. E a congregação respondeu em uníssono. E com o vosso espírito. Mas eu não respondi. Apenas o observei. Pela primeira vez, eu o via sem o véu da reverência cega. Eu via o homem por trás da batina. Vi os gestos estudados, a forma como ele pausava para efeito dramático, como seus olhos percorriam a congregação, não como um pastor buscando suas ovelhas, mas como um ator verificando sua plateia. O sermão daquele dia foi sobre a parábola dos talentos. Ele falou com eloquência sobre a importância de usar os dons que Deus nos deu, sobre não enterrar nossos talentos por medo ou preguiça. E então, ele fez uma transição que me gelou o sangue. E um dos maiores talentos que Deus nos concede, meus irmãos, é a capacidade de obedecer. A obediência humilde é um dom precioso, especialmente para a alma feminina, naturalmente mais inclinada à devoção e à submissão. Uma mulher que enterra o talento da obediência, que se deixa levar pelo orgulho e pela teimosia, está insultando o Criador. Ela se torna terra seca, incapaz de receber as bênçãos que o Senhor, através de seus servos, deseja derramar sobre ela. Enquanto ele falava, seus olhos encontraram os meus por um breve instante. Foi um relâmpago, mas foi o suficiente. Naquele olhar, eu vi a confirmação de tudo. Aquela mensagem era para mim. Era um aviso. Uma preparação do terreno para o que ele planejava fazer depois. Ele não estava falando para a congregação inteira. Ele estava me pregando um sermão particular do púlpito. Um calafrio percorreu minha espinha, mas não era de medo. Era de raiva. Uma raiva lúcida e fria. Ele estava usando o altar, o púlpito sagrado, para me intimidar, para me manipular na frente de toda a comunidade, mesmo que só eu soubesse disso. Olhei ao redor. As outras mulheres ouviam com a cabeça baixa, absorvendo cada palavra. Dona Dalva, Lúcia, até a fofoqueira Maricota, todas balançavam a cabeça em concordância. Elas não viam a armadilha. Elas ouviam palavras sobre Deus e obediência e aceitavam, porque foram ensinadas a fazer isso a vida inteira.
assim como eu. Mas eu não era mais a mesma mulher que tinha entrado ali. As palavras dele não me fizeram sentir culpada. Fizeram-me sentir nojo. O jogo dele ficou claro como a luz do dia. Ele queria me quebrar, me amansar publicamente, para depois no privado colher os frutos da minha submissão. A missa continuou. Comunhão, ofertório, bênção final. Eu participei de tudo mecanicamente. Meu corpo estava ali, levantando, sentando, ajoelhando. Mas minha mente estava longe, em um lugar de clareza e decisão. Eu sabia que, quando a missa terminasse, ele me chamaria. E eu sabia que iria. Não porque ele estava mandando, mas porque eu tinha decidido que o confronto era inevitável. E ele não aconteceria nos termos dele. Aconteceria nos meus. Quando o "Ide em paz e o Senhor vos acompanhe" foi dito e a música final começou, as pessoas começaram a se levantar, a conversar, a se dirigir para a saída. Eu permaneci sentada, esperando. Não precisei esperar muito. Vi-o entregar o cálice ao coroinha e, em vez de seguir para a sacristia, ele caminhou na minha direção, o sorriso pastoral de volta ao rosto. O ator voltara ao palco para o ato final. Ele se aproximou do meu banco com passos lentos e medidos, como se estivesse flutuando sobre o piso da igreja. As pessoas abriam caminho para ele, baixando a cabeça em sinal de respeito. Muitas me olharam com curiosidade. Algumas com uma ponta de inveja por eu estar recebendo a atenção particular do padre. Mal sabiam elas a natureza daquela atenção. Dona Honorina, que bom vê-la tão atenta à palavra de Deus hoje, ele disse, a voz baixa e amigável, para que só eu o ouvisse. O contraste com o tom autoritário do sermão era gritante. O sermão tocou seu coração, não foi? Tocou de uma forma que o senhor nem imagina, padre. Respondi, a voz firme, sem um pingo da hesitação que ele provavelmente esperava. Um lampejo de surpresa passou por seus olhos, mas ele o disfarçou rapidamente com um sorriso ainda mais amplo. Maravilhoso. A semente foi plantada em solo fértil então. Fico feliz. Ele olhou ao redor, para as últimas pessoas que saíam da igreja. Gostaria de ter uma palavrinha com a senhora. Em particular, a semente precisa ser regada, não é mesmo? Acompanhe-me até a sacristia, por favor. Não era um pedido. Era uma convocação. A hora havia chegado. O momento que eu temia. E agora, estranhamente, ansiava. Levantei-me, alisei meu vestido e o segui. Caminhar atrás dele pelo corredor lateral da igreja foi como uma procissão. Meus passos ecoavam no silêncio que se instalava. Eu sentia os olhares dos poucos que ainda estavam ali, curiosos. O coroinha, um menino de uns 12 anos, passou por nós correndo e nos olhou com seus olhos grandes e ingênuos. Por um instante, senti uma vontade imensa de protegê-lo, de proteger a todos daquela farsa. Ele abriu a pesada porta de madeira da sacristia e a segurou para que eu entrasse, um gesto de falsa cavalaria. A sala era pequena e um pouco abafada, como eu me lembrava da minha visão do pesadelo. Cheirava a cera, a vinho de missa e a naftalina. Uma grande cruz de madeira escura pendia na parede oposta, e sob ela, uma pequena mesa com os paramentos que ele usaria na próxima missa. Ele fechou a porta atrás de nós. O clique da fechadura soou absurdamente alto, final, como se selasse o nosso destino naquele pequeno cômodo. A atmosfera mudou instantaneamente. O ar amigável e pastoral que ele mantinha na igreja se dissipou, substituído por uma intensidade contida. Ele caminhou até a mesa e começou a tirar suas vestes, a casula verde, a estola. Ele fazia isso com uma lentidão deliberada, me dando as costas. Era uma forma de me deixar ali, em pé, esperando, aumentando a minha ansiedade, estabelecendo seu controle sobre o tempo e o espaço. Eu conhecia aquela tática. Valdemar também a usava. O silêncio punitivo. Mas eu não estava mais disposta a ser punida. Em vez de ficar em pé, nervosa, fui até a única cadeira da sala, uma peça de madeira escura e espaldar alto, e me sentei. Sentei com a postura ereta, as mãos cruzadas sobre o colo, e esperei. Minha ação o surpreendeu. Eu vi, pelo canto do olho, que ele parou por um segundo o que estava fazendo e me olhou. Eu tinha quebrado o roteiro dele. Finalmente, ele terminou de se despir dos paramentos, ficando apenas com a sua batina preta. Dobrou a estola roxa, que estava ali desde o dia anterior, com aquela lentidão estudada. E então, ele se virou para mim. O sorriso tinha desaparecido. Seu rosto estava sério, quase severo.
E foi aí que ele disse as palavras que me trouxeram de volta ao começo de tudo, ao ponto onde minha história realmente se inicia. Então, Dona Honorina, a senhora tem sido uma ovelha fiel, uma alma devota. E o Senhor reserva suas maiores provações e suas maiores bênçãos para os seus escolhidos. O círculo estava completo. A semana de agonia, as memórias, a ligação da minha neta, o sermão intimidador, tudo tinha me trazido até aquele exato momento, naquela sala fechada. Mas agora eu tinha o contexto. Eu entendia o jogo. Eu via o avesso do bordado. Ele deu um passo em minha direção. A bênção especial que mencionei na sua confissão. Chegou a hora. Mas para recebê-la, é preciso humildade. É preciso entrega total. Ajoelhe-se, Honorina. Mostre a Deus a submissão do seu coração. Ali estava. A ordem clara, despida de quase todos os disfarces. A exigência final. Ele esperava que eu, depois da semana de tortura psicológica e do sermão público, estivesse finalmente quebrada, pronta para me submeter a qualquer coisa que ele chamasse de bênção. Ele esperava ver a viúva assustada e confusa que entrou no confessionário no sábado anterior, mas aquela mulher não existia mais. O ar na sacristia ficou suspenso, denso e imóvel. O tic-tac do relógio de parede parecia o martelar de um juiz. A nesga de luz que entrava pela janela iluminava as partículas de poeira dançando lentamente entre nós, testemunhas silenciosas daquele confronto. Padre Joaquim me encarava, a expectativa em seus olhos. Era um olhar que eu conhecia bem, o olhar do caçador que acaba de encurralar a presa e saboreia o momento antes do bote final. Ele não via uma mulher ali, uma paroquiana, uma alma em busca de consolo. Ele via um objeto para o seu jogo de poder, um troféu para a sua vaidade. Senti minhas pernas tremerem sob o vestido, uma reação involuntária do meu corpo ao perigo. Mas minha mente estava surpreendentemente calma. Era como estar no olho de um furacão. Tudo girava ao redor, mas no meu centro havia uma quietude absoluta, uma clareza que eu nunca tinha experimentado. Eu não desviei o olhar. Encarei-o de volta, deixando que o silêncio se esticasse. Deixei que ele visse que a sua ordem não tinha surtido o efeito esperado. Vi a impaciência começar a tremeluzir em seu rosto, uma leve contração na sua mandíbula. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos naquele instante. Não como um filme, mas como uma sensação. A sensação das mãos ásperas da minha mãe me ensinando a costurar. O cheiro de terra molhada depois da primeira chuva do ano. O peso do meu primeiro filho nos braços. A ardência das lágrimas engolidas nas noites de humilhação com Valdemar. A alegria na voz da minha neta ao telefone. Tudo isso era eu. Tudo isso me compunha. E nada daquilo merecia ser humilhado, diminuído, forçado a se ajoelhar por capricho de um homem que se escondia atrás de uma batina. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões e firmar meu corpo na cadeira. E então, a voz que saiu de mim era a voz de todas as Honorinas que já existiram. A menina sonhadora, a jovem esposa, a mãe protetora, a viúva solitária e agora, a mulher que se recusava a ter medo. Padre, comecei, e o som da minha própria voz, calma e medida, me deu ainda mais força. Eu me ajoelhei uma vida inteira, para rezar, para pedir perdão por pecados que às vezes nem eram meus, para limpar o chão que os outros sujavam, para servir meu marido mesmo quando ele não merecia. Meus joelhos estão gastos de tanto se dobrar. Vi o choque em seus olhos. Não era isso que ele esperava ouvir. Ele esperava súplica, ou medo, ou obediência cega. Ele não esperava um discurso. Ele abriu a boca para me interromper, para reafirmar sua autoridade. Mas eu não dei tempo. O senhor fala de obediência como se fosse a maior das virtudes. Continuei, minha voz ganhando um pouco mais de volume. Mas a obediência cega, padre, não é virtude, é prisão. E eu passei tempo demais na minha vida em prisões que os outros construíram para mim. Com todo o respeito, a sua não me parece muito convidativa. Levantei-me da cadeira. O movimento foi lento, deliberado. Ficar de pé me colocou quase no mesmo nível que ele. Agora, olhávamos um nos olhos do outro, como dois adversários em um tabuleiro de xadrez. Quem tem uma novidade aqui? Concluí. E a frase saiu com um peso de finalidade, de um ponto final em um capítulo muito longo da minha vida. Sou eu. E o senhor vai ouvir. O rosto dele se transformou. A máscara pastoral caiu por completo, revelando uma fúria fria e contida,
Seus lábios se comprimiram em uma linha fina. Ele deu um passo para trás, um movimento instintivo de recuo diante do inesperado. Eu não esperei por uma resposta. Não havia mais nada a ser dito naquela sala. O confronto não seria ali, nos termos dele, na sua fortaleza. Seria lá fora, no mundo, onde a luz do sol podia alcançar. Virei-me e caminhei em direção à porta. Minha mão, tremendo um pouco, alcançou a maçaneta de metal fria. Girei-a e abri a porta. A luz do corredor da igreja pareceu incrivelmente brilhante, acolhedora. Dei um passo para fora daquela sala escura, daquela atmosfera sufocante. Dei um passo para fora da prisão. Não olhei para trás. Apenas continuei andando, com as pernas bambas, mas o coração estranhamente leve. Eu não sabia o que viria a seguir. Sabia apenas que, pela primeira vez, eu estava caminhando por minha própria conta e risco, e não na direção que alguém me mandava ir. Ao sair da igreja, o sol do meio-dia me atingiu com força, me fazendo piscar. O mundo lá fora parecia incrivelmente normal. As pessoas conversavam na praça. As crianças corriam. A vida seguia seu curso, alheia à guerra que acabara de ser declarada na quietude da sacristia. Minhas pernas ainda tremiam, e uma onda de náusea subiu pela minha garganta. A adrenalina do confronto começava a dar lugar ao medo das consequências. O que eu tinha feito? Desafiei o padre, o homem mais poderoso e respeitado de Riacho Fundo. Ele não deixaria aquilo passar em branco. Ele poderia me destruir. Poderia usar o púlpito para me difamar, me excomungar socialmente, transformar minha vida em um inferno. Meu primeiro instinto foi correr para casa, me trancar, me esconder debaixo das cobertas como uma criança assustada. Mas a voz da minha neta ecoou na minha cabeça. A sua voz importa. Se eu me escondesse agora, tudo teria sido em vão. Eu teria apenas ganhado uma pequena batalha para perder a guerra. Minha recusa em me ajoelhar não podia ser um ato solitário e secreto. Precisava se tornar algo mais. Foi então que uma ideia, nascida do desespero e da clareza recém-descoberta, tomou forma na minha mente. Eu não podia lutar aquela batalha sozinha. Eu precisava de ajuda. E eu sabia exatamente a quem procurar. Não virei na direção da minha casa. Em vez disso, atravessei a praça, com passos que se tornavam mais firmes a cada metro, e tomei a rua que levava à casa de Lúcia de Almeida. Lúcia não era uma beata. Era uma professora aposentada, viúva como eu, e a coordenadora leiga da comunidade. Era uma mulher na casa dos seus 50 e poucos anos, com um olhar inteligente e uma reputação de ser justa, sensata e, acima de tudo, discreta. Ela não se deixava levar por fofocas e tinha uma fé que não se baseava no medo, mas na ação. Organizava as campanhas de arrecadação de alimentos, as visitas aos doentes, o catecismo. Era a espinha dorsal da paróquia, a pessoa que fazia as coisas acontecerem enquanto o padre ficava com os louros. Eu nunca tinha tido muita intimidade com ela. Nossas conversas eram sempre breves e cordiais, sobre os assuntos da igreja. Mas eu sempre admirei sua calma e sua competência. E mais importante, eu sentia que podia confiar nela. Padre Joaquim a tratava com um respeito formal, quase distante, talvez porque soubesse que Lúcia não era do tipo que se deixava encantar facilmente. Cheguei em frente à sua casa, um sobrado simples, mas bem cuidado, com um pequeno jardim de rosas na frente. Meu coração martelava no peito. E se ela não acreditasse em mim? E se ela defendesse o padre? E se me dissesse que eu estava louca, que tinha entendido tudo errado? O medo da invalidação era quase tão grande quanto o medo da retaliação do padre. Respirei fundo 3 vezes, como minha mãe me ensinou a fazer quando estava com medo. Coragem, Honorina. Sussurrei para mim mesma e bati palmas no portão. Lúcia apareceu na porta, secando as mãos em um pano de prato. Usava um vestido simples e seus óculos de leitura estavam empurrados para o alto da cabeça. Seu rosto, normalmente sereno, mostrou uma leve surpresa ao me ver. Honorina, aconteceu alguma coisa? Você está pálida. As palavras saíram de mim em um atropelo, um jorro de medo e urgência. Dona Lúcia, eu preciso muito falar com a senhora. É um assunto grave e não pode esperar. Ela me olhou por um instante, seus olhos perspicazes avaliando meu estado. Ela não fez mais perguntas. Apenas abriu o portão. Entre, Honorina. Venha. Sente-se. Vou buscar um copo d'água com açúcar para você. O simples ato de ser acolhida, de ser levada a sério sem questionamentos, foi o suficiente para quebrar a barragem que eu vinha segurando. Assim que me sentei no sofá da sua sala,
As lágrimas que eu não tinha chorado na frente do padre começaram a rolar pelo meu rosto. Eram lágrimas de medo, de alívio, de uma exaustão profunda. A primeira batalha tinha acabado, e eu tinha encontrado meu primeiro aliado. A sala de Lúcia era um refúgio de calma, livros empilhados em prateleiras, um cheiro de café fresco no ar, e o som suave de um rádio tocando música clássica em algum lugar da casa. Ela voltou da cozinha com um copo d'água com açúcar, colocou-o em minhas mãos trêmulas e sentou-se em uma poltrona à minha frente. Esperou, com uma paciência infinita, que eu me acalmasse. Bebi a água doce em pequenos goles, sentindo o choro diminuir até se transformar em soluços ocasionais. Lúcia não disse nada, apenas me observava, seu rosto uma mistura de preocupação e serenidade. O silêncio dela era um presente. Ele me dava o espaço de que eu precisava para reunir meus pensamentos, para encontrar as palavras. Desculpe, murmurei, enxugando o rosto com as costas da mão. Eu não queria chegar assim, causando alvoroço. Não se desculpe por sentir, Honorina, disse ela, a voz suave. Às vezes, as lágrimas são a única linguagem que nos resta. Agora, quando estiver pronta, me conte o que está lhe afligindo tanto. Respirei fundo e comecei a falar. No início, a história saiu truncada, desordenada. Comecei pelo fim, pela cena na sacristia, pela ordem de se ajoelhar. Depois, voltei para a confissão de sábado, para as palavras sobre impurezas antigas. Falei da semana de angústia, do sermão daquela manhã, de como senti que cada palavra era um recado direto para mim. Enquanto eu falava, Lúcia ouvia com uma atenção que eu raramente recebera na vida. Seus olhos não se desviavam dos meus. Ela não me interrompia, apenas balançava a cabeça de vez em quando, um pequeno gesto que me dizia: estou ouvindo, continue. Contar a história em voz alta, para outra pessoa, tornou tudo ainda mais real, mais concreto. As insinuações do padre, que na solidão da minha mente pareciam às vezes fruto da minha imaginação, agora, verbalizadas, ganhavam um peso inegável. A vergonha que eu sentia começou a se dissipar, substituída por uma indignação justa. Ele me fez sentir suja, confessei, a voz baixa. Ele usou a minha dor, a minha solidão contra mim. Transformou minha vulnerabilidade em uma arma para me controlar, para me humilhar. Quando terminei, um silêncio pesado se instalou na sala. Eu olhava para as minhas mãos, calejadas e gastas, pousadas no meu colo, com medo de encarar Lúcia, com medo de ver em seu rosto a dúvida, a reprovação. Mas quando finalmente levantei os olhos, não vi nada disso. Vi em seu rosto uma expressão grave, pensativa e algo mais, uma sombra de reconhecimento. Eu acredito em você, Honorina, disse ela, e essas 4 palavras tiveram o poder de um bálsamo na minha alma ferida. O alívio foi tão grande que senti vontade de chorar de novo. Acredito em cada palavra. Ela se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. O que você me contou é muito grave. É um abuso de poder espiritual da pior espécie. E para ser sincera com você, não me surpreende completamente. Olhei para ela confusa. Como assim? Eu também notei algumas coisas. Ela explicou, escolhendo as palavras com cuidado. O jeito dele com as mulheres, os elogios, a forma como ele cria uma competição entre nós, e a insistência em confissões longas e detalhadas. Outras mulheres já me fizeram comentários vagos, disseram que se sentiram desconfortáveis, mas ninguém nunca teve a coragem de ser específica. As pessoas têm medo, Honorina. Medo de não serem acreditadas, medo de serem julgadas, medo de desafiar a autoridade de um padre. A revelação de que eu não estava sozinha em meu desconforto foi como encontrar terra firme depois de um naufrágio. Minha experiência não era um delírio, era parte de um padrão. O que a gente faz agora, Lúcia? Perguntei, a minha voz ainda insegura, mas agora com um fio de esperança. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido em algum ponto da sala, claramente ponderando os próximos passos. A responsabilidade da situação pesava sobre ela, e eu podia ver isso em seu rosto. Finalmente ela me olhou de novo, e havia uma nova determinação em seus olhos. O que a gente faz? Ela repetiu minha pergunta. Primeiro, você não está mais sozinha nisso. Somos nós agora, e nós vamos agir com cuidado, com inteligência, mas não vamos ficar em silêncio. Ela se levantou. Preciso pensar, preciso traçar um plano. Mas uma coisa é certa, Honorina. O que ele fez com você,
e provavelmente com outras, não vai ficar escondido na penumbra de uma sacristia. Nós vamos trazer isso à luz. Naquele momento, na sala de estar daquela professora aposentada, uma pequena revolução começava a tomar forma. Uma revolução silenciosa, liderada por 2 viúvas, contra um poder que parecia inabalável. Lúcia era uma mulher de ação, mas não de impulso. Ela sabia que em Riacho Fundo, um passo em falso poderia colocar tudo a perder. Uma acusação direta e pública, sem mais provas além da minha palavra, seria facilmente descartada como histeria de uma viúva solitária. Padre Joaquim era mestre em manipular as aparências, e ele usaria sua imagem de homem santo para nos desacreditar. Precisamos ser mais espertas que ele, Lúcia me disse, depois de me servir uma xícara de café forte. Não podemos atacar de frente. Seria como dar um murro em ponta de faca. Precisamos entender a extensão do problema. Naquela mesma tarde de domingo, ela traçou um plano. Não seria um plano de confronto, mas de investigação. Uma investigação silenciosa, cuidadosa, tecida ponto a ponto, como uma das minhas colchas de retalhos. Vou conversar com algumas mulheres, ela disse. Mas não vou chegar falando do padre. Vou fazer perguntas indiretas. Perguntar como elas se sentem nas missas, nas confissões. Vou começar com a Dalva. Dona Dalva era uma escolha inteligente. Uma mulher sofrida, casada com um homem que bebia e extremamente devota. Se alguém tinha sido alvo das manipulações do padre, provavelmente era ela. Dalva era doce, mas também muito reservada. Tirar algo dela seria um trabalho delicado. Na segunda-feira, Lúcia foi à casa de Dalva com o pretexto de levar um pouco de bolo que tinha feito. Eu fiquei em casa, roendo as unhas de ansiedade, tentando me concentrar em uma costura, mas minha mente estava com Lúcia. Cada hora que passava parecia um dia inteiro. No final da tarde, Lúcia apareceu na minha porta. Seu rosto estava sério. E então? Perguntei, sem fôlego. Você estava certa, Honorina. Foi pior do que eu imaginava. Ela me contou que, no início, Dalva estava relutante em falar. Dizia que o padre Joaquim era um santo, um homem de Deus que a ajudava muito. Mas Lúcia, com sua paciência e seu jeito gentil, foi ganhando sua confiança. Ela perguntou se Dalva não se sentia às vezes um pouco pressionada a contar coisas muito íntimas na confissão. Foi a fresta de que Lúcia precisava. Os olhos de Dalva se encheram de lágrimas, e ela desabafou. Contou que o padre a convencia a contar todos os detalhes das brigas com o marido. Ele dizia que era para ajudá-la a perdoar, mas as perguntas eram invasivas. Ele a fazia se sentir culpada pela violência que sofria. Será que você não o provoca, minha filha? A submissão da esposa acalma o coração do marido. Ele lhe dissera uma vez. Ele nunca tinha lhe pedido para se ajoelhar ou falado de uma bênção especial, como fez comigo. A tática com Dalva era outra. Ele se alimentava da sua dor. A mantinha em um ciclo de culpa e dependência emocional, se posicionando como seu único salvador. A história de Dalva acendeu uma luz de alarme. O problema era mais profundo e variado do que eu pensava. O padre não tinha um único método. Ele adaptava sua manipulação à vulnerabilidade de cada mulher. Nos dias seguintes, os sussurros começaram a se espalhar, mas não como fofoca. Eram sussurros de confiança, de cumplicidade. Lúcia, usando sua posição na comunidade, começou a conectar os pontos. Ela conversou com a jovem Mariana, que ajudava na catequese. Mariana confessou, envergonhada, que o padre sempre dava um jeito de elogiá-la em particular, de tocar seu braço ou seu ombro de uma forma que a deixava desconfortável, mas que ela não sabia como reagir. Depois, foi a vez de Dona Glória, uma senhora idosa e quase cega, que contou que o padre se ofereceu para levar a comunhão em sua casa, mas que em suas visitas, ele passava mais tempo perguntando sobre suas economias e sobre quem cuidaria dela no futuro, insinuando que a igreja poderia ajudar a administrar seus bens. Cada história era um fio de uma cor diferente, mas quando Lúcia os juntava, eles formavam o mesmo desenho assustador, o de um homem que usava sua posição de poder para explorar a fé, a solidão, a dor e a inocência das mulheres de sua paróquia para seu próprio benefício, fosse ele emocional, financeiro ou de puro controle. Os sussurros criaram uma rede invisível, mais forte, uma rede que nos conectava, que nos tirava da solidão de nossas experiências individuais. Eu não era a única. Dalva não era a única,
Mariana não era a única. A vergonha que sentíamos sozinhas começou a se transformar em uma força coletiva quando compartilhada. Enquanto isso, eu me mantinha reclusa. Não fui à missa do meio da semana, nem saí para fazer compras. Eu era a isca, a que tinha desafiado o predador abertamente. Precisava ficar quieta, esperar. Sabia que o padre Joaquim estava observando, esperando meu próximo movimento. O silêncio dele era tão ameaçador quanto uma declaração de guerra. A cidade inteira parecia estar prendendo a respiração, sentindo que algo estava prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. A calmaria antes da tempestade. A rede de sussurros que Lúcia tecia com tanta cautela precisava de um ponto de encontro. Histórias fragmentadas não seriam suficientes. Precisávamos nos unir, nos olhar nos olhos, entender que a força de uma era a força de todas. Foi Lúcia quem teve a ideia. Vamos fazer uma reunião, ela me disse na quinta-feira à noite, em minha casa. Mas não pode parecer uma conspiração. Tem que ser algo natural. A desculpa perfeita foi o planejamento da festa de São João da paróquia, que se aproximava. Lúcia anunciou na saída do terço que haveria uma reunião na casa dela no sábado à tarde, para as mulheres interessadas em ajudar com a organização das barracas de comidas típicas. Era uma fachada perfeita. Ninguém desconfiaria. No sábado, fui para a casa de Lúcia com o coração apertado. Eu não sabia quem viria, quem teria coragem. Para minha surpresa, a sala dela estava cheia. Eram umas 10 mulheres. Dalva estava lá, num canto, com o olhar assustado. Mariana, a jovem da catequese, estava ao seu lado, segurando sua mão. Dona Glória, a senhora idosa, veio amparada por uma neta. Havia também outras, mulheres que eu conhecia de vista, cujas histórias eu ainda não sabia, mas cujos rostos carregavam a mesma expressão de apreensão e esperança. Lúcia fechou a porta, serviu um café e começou a reunião falando, de fato, sobre a festa de São João. Por uns 10 minutos, discutimos sobre canjica, pamonha e pescaria. Era uma forma de quebrar o gelo, de acalmar os nervos. Então, Lúcia mudou o tom. Minhas amigas, ela começou, a voz calma e séria. Eu agradeço a todas por terem vindo. E além de falar da nossa festa, eu chamei vocês aqui hoje porque temos um assunto mais delicado para tratar. Um assunto que diz respeito à saúde da nossa comunidade, à saúde da nossa fé. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. Podia-se ouvir a respiração de cada uma. Algumas de nós, ela continuou, olhando para mim por um instante, têm se sentido desconfortáveis, incomodadas com certas atitudes dentro da nossa igreja. Atitudes que vêm de quem deveria nos guiar e proteger. E eu acho que está na hora de pararmos de sofrer em silêncio. Ela não citou nomes, não fez acusações diretas. Apenas abriu o espaço. A primeira a falar, para a surpresa de todas, foi Dalva. Com a voz trêmula, mas firme, ela contou sobre as confissões, sobre como o padre a fazia se sentir culpada pela violência do marido. Ao ouvir sua própria história dita em voz alta, na frente de outras mulheres, algo nela pareceu se fortalecer. Depois de Dalva, o dique se rompeu. Uma de cada vez, as mulheres começaram a falar. Mariana contou dos toques, dos elogios que a deixavam constrangida. Uma outra senhora, chamada Terezinha, que era viúva há pouco tempo, contou que o padre a visitou várias vezes com o pretexto de oferecer consolo, mas que suas conversas sempre acabavam com ele, insinuando que uma mulher sozinha precisava de proteção. Uma proteção que ele parecia muito disposto a oferecer. Cada testemunho era uma peça do quebra-cabeça. E à medida que as peças eram colocadas na mesa, a imagem completa se tornava terrivelmente clara. Não éramos casos isolados. Éramos vítimas de um padrão sistemático de abuso psicológico e manipulação. Eu ouvia tudo em silêncio, o coração pesado com a dor daquelas mulheres, mas também se enchendo de uma fúria justa. A minha história, que parecera tão única e pessoal, era apenas uma variação do mesmo tema. Ele nos via como alvos, cada uma com sua fraqueza específica a ser explorada. Quando chegou a minha vez, contei tudo. A confissão, a semana de tortura, o sermão, a cena na sacristia. Contei sobre a ordem para me ajoelhar e a minha recusa. Quando terminei, um suspiro coletivo percorreu a sala. Meus olhos se encontraram com os de Dalva, de Mariana, de Terezinha. E naqueles olhares, não vi pena. Vi admiração. Vi gratidão. Você teve a coragem que nos faltou, disse Terezinha,
a voz embargada. Naquele momento eu entendi. Meu ato de rebeldia solitária não tinha sido apenas por mim. Tinha sido por todas elas, mesmo que eu não soubesse. Ao me levantar, eu tinha, sem querer, aberto um caminho para que outras também pudessem pensar em se erguer. A reunião durou mais de 2 horas. Choramos juntas, nos abraçamos, compartilhamos medos e angústias. E, ao final, não éramos mais um grupo de vítimas assustadas. Éramos um exército. Um exército silencioso, de saias de chita e mãos calejadas, mas um exército com um propósito. E agora? Perguntou Mariana, a voz ainda jovem, mas os olhos brilhando com uma nova determinação. O que nós vamos fazer com tudo isso? Lúcia, nossa general, olhou para cada uma de nós e disse: agora nós vamos escrever. A notícia, como água de enchente, não pode ser contida por muito tempo. Mesmo com todo o nosso cuidado, os sussurros escaparam do nosso círculo de confiança e começaram a correr pelas ruas de Riacho Fundo. A cidade, antes um lugar de rotinas sonolentas, tornou-se um ninho de cochichos e olhares atravessados. A reação foi imediata e dividida. Riacho Fundo se partiu em 2. De um lado, estavam os defensores ferrenhos do padre Joaquim. Eram, em sua maioria, os homens da cidade e as beatas mais conservadoras, aquelas para quem a figura do padre era intocável, sinônimo da própria divindade. Isso é coisa de mulher mal amada. Ouvi seu Zé, da venda, comentar com um cliente. Um homem santo como o padre, sendo alvo de fofoca de um bando de viúva e encalhada. É o fim dos tempos. Dona Maricota, minha vizinha, que antes me cumprimentava com sua acidez habitual, agora virava o rosto e atravessava a rua quando me via. Ela se tornou a porta-voz não oficial do lado que nos condenava. Espalhava que eu estava com inveja da atenção que o padre dava a outras mulheres, que eu tinha perdido o juízo depois da morte do marido. As mentiras eram tão cruéis e absurdas que nos primeiros dias me feriam como facas. Eu me tornei uma pária. As pessoas paravam de conversar quando eu entrava em um lugar. Mães puxavam seus filhos para perto, como se eu fosse uma doença contagiosa. Na pequena comunidade onde eu nascera e vivera toda a minha vida, eu de repente me tornei uma estranha, uma ameaça. A solidão que eu sentia antes parecia pequena perto do isolamento esmagador que passei a enfrentar. Do outro lado, porém, algo maravilhoso começou a acontecer. Outras mulheres, que não estavam na nossa reunião inicial, começaram a nos procurar. Eram mulheres mais jovens, ou mais tímidas, que tinham ouvido os rumores e se identificado. Uma delas, uma moça casada chamada Clara, me parou na rua, longe dos olhos curiosos. Dona Nô, o que estão dizendo da senhora? É verdade? Sobre o padre? Ela perguntou, a voz baixa. Eu a encarei e disse simplesmente: é a minha verdade, Clara, e a de muitas outras. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu também, ela sussurrou. Ele me disse na confissão que, se meu marido não me dava a atenção que eu merecia, talvez fosse porque eu não estava sendo uma esposa completa. Ele me fez sentir tão culpada, tão suja. A cada nova história, nossa convicção se fortalecia. Éramos mais do que imaginávamos. A divisão na cidade não era apenas entre homens e mulheres, ou entre progressistas e conservadores. Era entre aqueles que se beneficiavam do silêncio e aqueles que eram esmagados por ele. O padre Joaquim, por sua vez, agia com uma astúcia impressionante. Ele não nos atacou diretamente do púlpito. Pelo contrário, seus sermões se tornaram ainda mais piedosos, cheios de passagens sobre o perdão, a calúnia e o sofrimento dos justos perseguidos. Ele se colocava no papel de vítima, um mártir sofrendo nas mãos de almas perdidas e influenciadas pelo demônio da discórdia. Ele passava pelas ruas com um ar de tristeza nobre, cumprimentando a todos, abençoando as crianças. Para quem não sabia da história, ele era a imagem da santidade injustiçada. Era uma performance brilhante e que convencia muitos. Mas nós, o nosso pequeno exército, sabíamos a verdade. E enquanto a cidade se dividia em debates acalorados nas calçadas e olhares hostis na praça, nós nos reuníamos em segredo na casa de Lúcia, com caneta e papel na mão. Não estávamos mais apenas compartilhando dores. Estávamos construindo um caso. Cada testemunho era cuidadosamente anotado por Lúcia, com data, detalhes, palavras exatas. A dor estava sendo transformada em documento. O sofrimento estava virando prova. A cidade podia estar em guerra,
Mas nós estávamos afiando nossas armas. E nossas armas não eram o ódio ou a fofoca. Eram a verdade, a união e a coragem de mulheres que, pela primeira vez, se recusavam a ser silenciadas. Apesar da força que encontrávamos umas nas outras, houve momentos em que a pressão externa quase me fez desmoronar. O ostracismo era uma tortura lenta e diária. A falta de trabalho foi o golpe mais duro. As clientes, uma a uma, pararam de me procurar. Ninguém mais queria deixar suas roupas nas mãos da mulher que difamou o padre. A minha pequena renda, que já era curta, desapareceu. Houve dias em que eu comia apenas farinha com café. Olhava para a minha máquina de costura silenciosa, coberta por um pano para protegê-la da poeira, e sentia um desespero profundo. Será que eu tinha feito a coisa certa? Eu tinha trocado minha paz, meu sustento, minha reputação, por uma batalha que parecia impossível de vencer. Numa tarde particularmente sombria, eu estava sentada na minha cadeira de balanço, olhando para o nada, quando a neta de Dona Glória, uma jovem chamada Cida, apareceu no meu portão. Ela trazia uma sacola de compras. Dona Nô, a avó mandou entregar isso para a senhora. Disse que fez pão demais e ia estragar, disse ela, me entregando a sacola. Dentro havia pães, um pedaço de queijo, frutas e um pouco de café. Meus olhos se encheram de lágrimas. Diga à sua avó que Deus lhe pague, minha filha. Cida sorriu. Ela também mandou dizer para a senhora não desanimar, que a senhora não está sozinha. Aquele gesto simples de solidariedade foi como um copo de água no deserto. Foi a prova de que a nossa rede era mais do que palavras. Era feita de ações, de cuidado, de apoio mútuo. A partir daquele dia, a ajuda nunca faltou. Uma deixava um cacho de bananas no meu muro. Outra mandava um prato de comida pelo filho. Dalva, mesmo com suas dificuldades, apareceu com os ovos de suas galinhas. Éramos uma cooperativa secreta de resistência. Meu ponto mais baixo, no entanto, veio de onde eu menos esperava. Meu filho, o mais velho, me ligou no posto telefônico. Ele tinha ouvido as notícias, as fofocas que chegaram à capital através de parentes, e ele não estava me ligando para oferecer apoio. Mãe, o que é que a senhora foi arrumar? Ele disse, a voz cheia de vergonha e irritação. Manchando o nome da nossa família. Brigando com um padre. A senhora enlouqueceu? O que vão pensar de nós? Pelo amor de Deus, peça desculpas. Diga que foi um mal-entendido antes que isso piore. Aquelas palavras me feriram mais do que todos os insultos de Dona Maricota. Meu próprio filho, o menino que eu criei para ser um homem justo, estava mais preocupado com as aparências, com o que os outros vão pensar, do que com a verdade ou com a minha dignidade. Ele era a voz de Valdemar, ecoando através do tempo. Desliguei o telefone sentindo um vazio no peito. Voltei para casa arrasada. A dúvida voltou com força total. Se nem meu filho me apoiava, quem mais o faria? Talvez ele estivesse certo. Talvez eu devesse ter ficado quieta. Sentei-me à minha mesa, a cabeça entre as mãos, e chorei. Chorei pela ingratidão, pela solidão, pelo peso do mundo que parecia estar sobre os meus ombros. E então, meu olhar caiu sobre a caixa de retalhos ao lado da minha máquina de costura. Lembrei-me das palavras do padre Joaquim, no seu primeiro dia, quando ele elogiou meu trabalho. As suas mãos transformam o que foi descartado em algo belo e útil. A ironia daquela lembrança me atingiu. Era isso que ele estava fazendo conosco, tratando-nos como retalhos, pedaços descartáveis de humanidade a serem usados e depois jogados fora. Mas eu não era um retalho. Nenhuma de nós era. Éramos tecidos inteiros, cada uma com sua trama, sua cor, sua história. Levantei-me e fui até a máquina. Tirei o pano que a cobria. Peguei os retalhos e com as mãos ainda trêmulas comecei a costurar. Não um trabalho por encomenda, mas um trabalho para mim. Juntei os pedaços de pano com uma fúria e uma determinação que vinham do fundo da minha alma. Cada ponto era um ato de desafio. Cada pedalada era uma afirmação da minha existência. Costurei pela noite adentro. E o que emergiu daquele trabalho não foi uma colcha arrumada, mas um painel vibrante, caótico, cheio de cores e formas que não combinavam. Era feio e belo ao mesmo tempo. Era o retrato da nossa luta. Era a prova de que, mesmo de pedaços, era possível criar algo novo e forte. Na manhã seguinte, quando Lúcia veio me ver, encontrou-me exausta, mas em paz. Mostrei a ela o painel. Ela entendeu na hora. É isso, Nó, disse ela, tocando o tecido com reverência.
É isso que nós somos, juntas. E ninguém vai nos rasgar de novo. A ligação do meu filho tinha me derrubado, mas a solidariedade das minhas companheiras e a redescoberta da minha própria força naquilo que eu sabia fazer de melhor me levantaram. Eu estava pronta para o próximo passo, para a batalha final. Com quase uma dúzia de testemunhos detalhados e assinados, Lúcia decidiu que era hora de agir. Ficar em Riacho Fundo, tentando convencer uma cidade dividida, seria inútil. Precisávamos levar nossa causa a uma autoridade superior. Vamos escrever uma carta para o bispo, Lúcia anunciou em nossa reunião seguinte. Uma carta formal, respeitosa, mas firme, contando tudo o que aconteceu, anexando todos os relatos. A ideia nos encheu de medo e esperança. O bispo era uma figura distante, quase mítica, que visitava Riacho Fundo uma vez por ano para as crismas. Ele acreditaria em nós? Ou protegeria um dos seus padres abafando o caso? Lúcia, com sua caligrafia impecável de professora, passou 2 dias redigindo a carta. Ela não usou palavras de ódio ou acusação. Usou a linguagem da dor e da preocupação. Falou sobre condutas pastorais impróprias que estão causando profunda perturbação e sofrimento na comunidade. Sobre a quebra da confiança sagrada entre o pastor e suas ovelhas. Era um documento poderoso em sua sobriedade e precisão. Cada uma de nós leu a carta e os anexos. Assinamos nossos nomes no final. Ver todas aquelas assinaturas juntas, no papel, foi um momento de uma força indescritível. Não éramos mais vozes isoladas. Éramos um coro. O problema era como entregar a carta. Mandar pelo correio era arriscado. Poderia se perder no caminho. Precisávamos entregá-la em mãos. A sede da diocese ficava em Garanhuns, a quase 3 horas de viagem no ônibus que passava por Riacho Fundo uma vez por dia. Eu vou, eu disse sem hesitar. Todas olharam para mim. Essa história começou comigo. É justo que eu a leve até o fim. Lúcia concordou. Mas você não vai sozinha. Eu vou com você. Na quarta-feira seguinte, antes do sol nascer, eu e Lúcia estávamos no ponto de ônibus na beira da estrada. Eu levava a carta dentro de uma pasta de plástico, guardada na minha bolsa como se fosse um tesouro. Estávamos vestidas com nossas melhores roupas, como se fôssemos para uma missa importante. E de certa forma, era isso. Era um ato de fé. Fé não na infalibilidade dos homens, mas na possibilidade da justiça. A viagem de ônibus foi longa e silenciosa. Observávamos a paisagem seca do sertão passar pela janela, cada uma perdida em seus pensamentos. Eu pensava em tudo o que tinha acontecido, em como a mulher assustada que entrou naquele confessionário tinha se transformado na mulher que agora viajava para enfrentar a mais alta autoridade da igreja na região. Eu mal me reconhecia. Chegamos a Garanhuns, uma cidade grande e barulhenta em comparação com a nossa Riacho Fundo. A cúria diocesana era um prédio imponente, antigo, ao lado da catedral. Entramos com o coração na boca. Uma secretária, uma mulher de ar severo, nos atendeu. O bispo não pode recebê-las. A agenda dele está cheia, ela disse, antes mesmo de perguntarmos. Lúcia, com sua calma inabalável, respondeu: não viemos para uma audiência. Viemos para entregar um documento importante e confidencial, em mãos, a ele ou ao seu secretário particular. Ela usou a palavra confidencial, com uma ênfase que fez a secretária nos olhar com mais atenção. Ela hesitou, fez um telefonema e, por fim, nos levou a uma pequena sala de espera. Minutos depois, um padre jovem, de aparência cansada, apareceu. Era o secretário do bispo. Lúcia explicou, de forma sucinta e respeitosa, o propósito da nossa visita. Entregou a pasta a ele. Pedimos, encarecidamente, que este documento chegue às mãos do bispo com a urgência que o assunto requer. Trata-se do bem-estar espiritual da paróquia de Riacho Fundo. O padre pegou a pasta, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Ele folheou os papéis rapidamente, e eu vi seus olhos se arregalarem levemente ao ver o número de assinaturas. O bispo será informado, ele disse por fim. Aguardem notícias. Saímos da cúria e voltamos para a rodoviária, em silêncio. Tínhamos feito a nossa parte. Tínhamos lançado nossa garrafa ao mar. Agora, só nos restava esperar e rezar para que a maré a levasse para a praia certa. A batalha de Riacho Fundo tinha acabado. A decisão, agora, estava em outras mãos. As 2 semanas que se seguiram à nossa viagem a Garanhuns foram as mais tensas de todas. O silêncio da diocese era ensurdecedor. Em Riacho Fundo, a vida continuava em sua rotina dividida.
Padre Joaquim continuava a celebrar as missas, seu comportamento impecável em público, mas nós sabíamos que ele também estava esperando, sentindo a pressão. Nós, o nosso grupo de mulheres, nos reuníamos quase todos os dias, mais para dar força umas às outras do que para planejar qualquer coisa. Não havia mais nada a planejar. A ansiedade era nossa companheira constante. E se o bispo não fizesse nada? E se ele nos punisse por termos criado escândalo? Numa terça-feira a notícia chegou. Não por carta, não por telefone. Chegou na forma de um carro preto, com vidros escuros, que estacionou em frente à casa paroquial. Dele, desceram 2 homens de batina que não conhecíamos. Eram monsenhores, enviados da diocese. Eles passaram o dia inteiro trancados com o padre Joaquim. Ninguém sabia o que estava sendo dito lá dentro. A cidade inteira parou para observar. As fofocas corriam mais rápido que o vento. No final da tarde, o carro partiu. No domingo seguinte, a igreja estava mais cheia do que nunca. Todos queriam ver o que aconteceria. Padre Joaquim subiu ao altar, o rosto pálido, os movimentos rígidos. No momento do sermão, ele abriu uma folha de papel e leu, com a voz monótona, um comunicado. Meus queridos irmãos e irmãs, por motivos de saúde e por necessidades administrativas da diocese, fui informado de que serei transferido para uma nova missão. Agradeço a acolhida que tive nesta comunidade e peço as orações de todos. Foi só isso, curto, impessoal, seco. Um murmúrio percorreu a igreja. Os defensores dele pareciam chocados, traídos. Nós, em nosso banco, nos olhamos. Não havia um pingo de triunfo em nossos corações. Apenas um alívio imenso, profundo, pesado. Não era a vitória pública que alguns talvez esperassem. Não houve pedido de desculpas. Não houve reconhecimento do mal que ele causou. Ele foi simplesmente removido, como uma peça defeituosa que é trocada para que a máquina continue funcionando. Sabíamos que era uma vitória imperfeita. Ele provavelmente iria para outra paróquia. Talvez continuasse a fazer o mesmo em outro lugar. Mas para Riacho Fundo, para nós, era o fim do pesadelo. Na semana seguinte, ele foi embora. Saiu de madrugada discretamente, sem se despedir de ninguém. A casa paroquial ficou vazia. A cidade ficou em um silêncio estranho, um silêncio de ressaca. A guerra tinha acabado, e ninguém sabia muito bem como agir. Aos poucos, as coisas começaram a voltar a um novo tipo de normalidade. As feridas da divisão demorariam a cicatrizar. Algumas pessoas nunca me perdoariam. Outras, que antes me criticavam, agora me olhavam com um respeito silencioso. A maior mudança, no entanto, foi entre nós. As mulheres que se uniram. O laço que forjamos naqueles dias de luta não se desfez. Continuamos a nos encontrar, não mais em segredo, mas abertamente, para um café, uma conversa. Tornamo-nos uma irmandade. Descobrimos uma força em nossa união que ia muito além daquele problema específico. Aprendemos a nos ouvir, a nos apoiar, a validar a experiência umas das outras. Minhas clientes aos poucos começaram a voltar. A primeira foi Clara, a moça que me procurou na rua. Ela me trouxe um vestido para ajustar, os olhos cheios de gratidão. Depois dela vieram outras. Meu trabalho, minha dignidade, meu lugar na comunidade. Eu os reconquistei, não por terem me sido devolvidos, mas por eu mesma ter lutado por eles. A vitória não foi barulhenta, não teve fogos de artifício. Foi uma vitória silenciosa, interna, mas a mais importante da minha vida. Foi a vitória de encontrar minha voz, de me levantar do chão, de descobrir que a coragem não é a ausência do medo, mas a ação apesar dele. E essa vitória, ninguém jamais poderia tirar de mim. Hoje, alguns anos se passaram. Riacho Fundo continua com seu sol forte e suas ruas de poeira. Temos um novo padre, um senhorzinho baixinho e de fala mansa, que passa mais tempo cuidando de suas roseiras do que das almas alheias, o que, para ser sincera, é um grande alívio. Eu continuo na minha casa de taipa, com a minha velha máquina de costura. Tenho 76 anos agora. Meus dedos estão mais tortos, minhas costas doem, mas meu espírito nunca esteve tão ereto. As pessoas da cidade me tratam de um jeito diferente. Para alguns, ainda sou a briguenta, mas para muitos, especialmente para as mulheres mais jovens, eu sou a Dona No, aquela que não abaixa a cabeça. Minhas netas, quando vêm me visitar, dizem que querem ser fortes igual a avó, e isso para mim vale mais que qualquer tesouro. Às vezes,
Sentada na minha varanda ao entardecer, eu pego aquele painel de retalhos que costurei na noite do meu maior desespero. Olho para as cores, para as costuras tortas, para a beleza imperfeita daquela peça. E vejo a nossa história ali. Vejo a mim, a Lúcia, a Dalva, a Mariana, a todas nós. Vejo a prova de que de fragmentos de dor é possível costurar uma nova história, uma história de resistência e de força. A experiência com o Padre Joaquim me deixou cicatrizes, mas também me deu o maior presente da minha vida. Ele me mandou ajoelhar para me quebrar, mas ao me recusar, eu me levantei mais inteira do que jamais fui. Ele, que queria ser o dono da minha fé, acabou me ensinando a verdadeira fé, a fé em mim mesma, na minha voz, na força que temos quando nos unimos. A bênção que ele me prometeu, no fim das contas, veio, não da forma que ele planejou, não através das mãos dele. A bênção foi a coragem, a bênção foi a liberdade. E é por isso que eu decidi contar essa história, porque sei que existem muitos riachos fundos por aí. Existem muitas mulheres sentindo medo, sentindo-se pequenas, sendo silenciadas por homens que usam o poder, seja ele qual for, para diminuí-las. E eu quero que a minha história chegue até elas, como um sussurro de coragem. Quero que saibam que não estão sozinhas, que a sua dor é válida, que a sua voz importa, e que às vezes, o ato mais sagrado, a oração mais poderosa que podemos fazer, é simplesmente nos levantarmos. E se a minha história, de alguma forma, te fez sentir isso, se ela te deu um pingo de força ou esperança, eu te peço para fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, porque cada gesto de apoio é uma linha a mais na nossa grande colcha de retalhos. Juntos, contando nossas histórias, nós nos tornamos mais fortes, mais visíveis, e mostramos ao mundo que nenhuma de nós precisa mais se ajoelhar.